E temos aí um péssimo dia para vários bolsominions. Olha só que coisa. A Michele Bolsonaro passou vergonha no Acre. Olha, viajou até o Acre para passar vergonha e ainda foi humilhada pelo ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador, ex-senador e atual presidente da Apex, que é o Jorge Viana. O Jorge Viana humilhou a Michele Bolsonaro porque o evento dela foi um fracasso total. Segundo ele, se tirar aí o pessoal que está em cargos comissionados, ou seja, gente que recebe para ir lá, não vai sobrar ninguém. Tá ruim a situação aí da Michelle. Vou te mostrar aqui a foto do evento para você ver. Ó. Tá aqui, ó. Tá, direto dos stories aí do Jorge Viana. Evento da Michele Bolsonaro aqui, um fracasso total, fracasso retumbante. 3 fotos aí para você ver. Não foi quase ninguém. Aí ele disse que nos eventos que ele fazia, na praça ali, que foi feita por ele, pelo governo dele, lotava a praça, tinha gente até nas ruas adjacentes. E quando a Michelle vai, só vem gente aí que é assessor de deputado, assessor de vereador, assessor de quem aí é bolsonarista, gente que conseguiu cargo comissionado em algum lugar. Se tirar esse pessoal aí, não vai ninguém. Muitos dos eventos do Bolsonaro, eu já falei isso, ó, às vezes tem evento lá com 200 pessoas, vai lá o deputado, cada deputado tem 15 assessores. Aí vão 5 deputados, já estamos falando aí de, se vão 7, 8 assessores de cada deputado, já vai quase metade do evento são assessores. Só que aí tem gente que o deputado consegue ali um cargo comissionado na Assembleia, na Assembleia Legislativa ou em algum outro lugar, numa prefeitura, para os seus aliados, aí eles vão também na manifestação. Aí quando você vê, tem 200 pessoas, mas quase ninguém ali é eleitor que foi ali para tentar mudar de opinião, que não votaria no candidato e vai passar a votar. Na verdade, quem está ali é gente que já recebe dinheiro porque é ligada aos organizadores do evento. Esse é o tamanho do fracasso que está acontecendo com o Bolsonaro e com a Michelle em todo o Brasil. Inclusive, o Ramagem, aí candidato a prefeito do Rio de Janeiro, que nem para o segundo turno deve ir, o Ramagem está aí com um desespero para tentar chamar o Nicolas. Ele quer que o Nicolas vá lá para o Rio de Janeiro, porque ele acha que com o Nicolas ele tem chance de ganhar. E os pontos que faltam, ele precisa tirar 7 pontos do Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro. Ele acha que ele consegue esses 7 pontos com o Nicolas, não com o Bolsonaro, não com a Michelle Bolsonaro, com o Nicolás. Isso é o que virou aí o bolsonarismo, tá? Pois bem, enquanto isso, eu já falo mais aí da Michelle Bolsonaro, que a situação dela vai complicar bem, muito em breve. Enquanto isso, ó, outro bolsonarista aí, que era bolsonarista, e depois disse que não era, e depois falou que votou no Lula, e todo mundo ficou assim, você votou no Lula? É o prefeito de João Pessoa, o Cícero Lucena. A esposa dele foi presa por aí ser ligada ao crime organizado. Lá em João Pessoa tem uma nova facção criminosa, como essas PCC, Comando Vermelho, que se chama Nova Al-Qaeda. Al-Qaeda vem de Al-Qaeda, tá? Mas é escrito diferente. E aí, a esposa do prefeito tinha ligação aí com o pessoal das facções criminosas. Para quê? Para que ela pudesse fazer campanha em determinadas comunidades e só ela e os candidatos ligados a ela e ao prefeito pudessem fazer campanha lá. Mais do que isso, a Polícia Federal investigou e prendeu uma vereadora do PSB, veja, não é só contra a direita não, do PSB, que é aí centro, né? Alguns dizem centro-esquerda, mas não é não. E por quê? Porque descobriu que essa vereadora, por mensagens e tudo mais, ela participava de um esquema que obrigava pessoas dessas comunidades mais carentes a votarem nos candidatos que a facção criminosa queria que eles votassem. E aí descobriram, fizeram uma mega operação, isso faz algumas semanas, com tudo o que foi descoberto nessa mega operação, descobriram aí que a primeira-dama lá, a esposa do prefeito, também participava disso para coagir eleitores de comunidades a votar nos candidatos dela. E, obviamente, no maridão dela, no prefeito. O prefeito Cícero Lucena, ele foi eleito em 2020, ele concorre à reeleição e ele deve ganhar no primeiro turno. Você vê que lá em João Pessoa, o Lula é muito forte. O Lula teve quase 70% dos votos lá. Mas o PT, para eleger prefeitos, não consegue nessas capitais aí do Nordeste. O Lula, ele, por depender do Centrão para ter alguma governabilidade em Brasília, eu acho um erro do Lula, tá? Minha opinião, um erro crasso do Lula. O Lula, ele não quer ficar batendo de frente contra os caciques do Centrão, que a maioria
são os financiadores aí, os padrinhos políticos desses prefeitos de grandes cidades do Nordeste. E aí o Lula não faz uma campanha maciça para os candidatos a prefeito do PT no Nordeste. Tinha a chance do PT ganhar várias prefeituras, principalmente de cidades grandes no Nordeste. Nas pequenas, então, era para o PT fazer a limpa, porque é onde o Lula tem 80%, 90% dos votos. Lula nem precisa ir na cidade, é só gravar alguns vídeos hoje em dia e tal, para o prefeito, gravar ali com a voz dele e tal, para o prefeito mostrar na campanha, mostrar em carro de som, enfim, da maneira que der para o prefeito, para o candidato. Mas ele não faz uma campanha incisiva. Lá em João Pessoa, a mesma coisa, o candidato do PT está com 17% e o atual prefeito está com 53%. Ou seja, deve ganhar no primeiro turno. Ele foi eleito em 2020 com um discurso bem conservador, como diria a mídia, discurso bem bolsonarista. Em 2020, pandemia, tudo mais, governo Bolsonaro. Aí em 2022, na eleição, ele ficou quieto, tá? Não apoiou ninguém. Lembremos que ele é do Partido Progressista do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, Partido Progressista aí que fez aí parte daquele tripé de sustentação que tinha no governo Bolsonaro. Bolsonaro não sofria impeachment porque tinha o Partido Progressista, o Republicanos e o PL. Os três partidos ali juntos conseguiam ter uma maioria na Câmara e conseguiam ali, com muito bolsolão e muita corrupção rolando, eles conseguiam manter uma certa governabilidade para o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, mesmo com essa governabilidade fácil, ele fazia um governo péssimo. E aí o que acontece? Os grandes caciques desses partidos, exceto do PL, que é um partido paulista, os grandes caciques do PP e do Republicanos, muitos deles estão no Nordeste. E aí o Cícero Lucena é prefeito lá, tem um candidato do PT que é o Cartacho, parte do PT não gosta do candidato do PT, porque em 2015, no auge da Lava Jato, ele saiu do PT. E aí ficou um racha lá no PT em João Pessoa. E aí tem um candidato que é o atual prefeito, parece em São Paulo, falou muito da ligação do Ricardo Nunes e do Pablo Marçal com o PCC. Lá tem um candidato a prefeito, que é o atual prefeito, que tem ligação com facção criminosa. Quem diz isso não sou eu, Thiago. É a Polícia Federal. Mas a esquerda não consegue se organizar lá nem para chegar no segundo turno, né? Que, nossa, não vai ganhar de um cara que tem ligação com as facções criminosas. Não vai chegar no segundo turno contra esse cara. Nem isso vai conseguir. Aí você vê como fica uma falta de organização. Eleições municipais, a esquerda geralmente é muito ruim. E a extrema-direita passa o trator. Antigamente era o Centrão quem dominava eleições municipais. Sempre era o Centrão. Só que quando a extrema-direita começou a surgir aí em 2014, o que acontece é que a extrema-direita passou a ganhar muita prefeitura e muito cargo aí de vereador. Muitas. Eles fazem boas campanhas para prefeitos, eles sabem em qual cidade é melhor nacionalizar a disputa, porque é melhor para eles, pelas pesquisas, nacionalizar a disputa, ou seja, falar mais de coisa nacional do que falar da própria cidade, porque o eleitor não quer saber sobre o buraco na rua, nem se tem fila no hospital. O eleitor acha que não vai ficar doente nunca, quer saber o seguinte, esse cara é contra o comunismo, ele tem meu voto. É isso, para muito eleitor. E aí eles sabem quais cidades não nacionalizar a disputa. Então, a extrema-direita faz isso. Aí o prefeito atual chegou no mês passado, ele disse que votou no Lula em 2022. Ficou todo mundo assim, votou no Lula, agora que o Lula é presidente? Aí fala que votou no Lula, que coisa. E aí ele estava buscando apoio do PT. Não conseguiu, mas estava buscando apoio do PT. Aí como deu um racha no PT, o prefeito atual conseguiu parte do apoio aí. Só que aí no meio da campanha, a esposa dele vai presa. Você vê que é engraçado, né? Na hora de prender Bolsonaro e esse pessoal, nunca é preso, né? Aí na hora de prender, porque é período eleitoral, nossa, aí na hora de prender a esposa do prefeito, aí mesmo sendo período eleitoral, em eleição municipal, prendem. Aí prenderam aqui, ó, tá aqui o prefeito de João Pessoa com a esposa dele aqui, ó. Aí ela foi presa, ela fez audiência de custódia, pediu um habeas corpus, foi negado o habeas corpus, segundo aí parte da polícia, tem muita prova contra ela, tá? Muita prova contra ela. Aqui tá ele com a Michele Bolsonaro, em plena pandemia aí, inclusive a esposa dele tá ali atrás na foto, aí ele também recebeu o Bolsonaro, tava ali, ó, ele e o Bolsonaro juntos aí em evento do Bolsonaro, tal, até eu posso falar, daí pra ele o benefício da dúvida, não ficou muito perto do Bolsonaro, mas olha, que as investigações mostraram aí, mostram que tá ruim a situação aí
do prefeito, só que a oposição lá não consegue usar isso. O Bolsonaro tem candidato próprio lá, tá? Que é o Queiroga, ex-ministro da saúde do Bolsonaro. O Bolsonaro resolveu lançar vários ex-ministros, ele só não conseguiu em São Paulo lançar o Salles, que era quem ele queria, porque lá tem um conchavo político muito grande e o Bolsonaro acha que tem alguma chance aí dele se safar na justiça, caso o Ricardo Nunes tenha uma sorte aí e consiga se reeleger. Então o Valdemar Costa Neto levou o Bolsonaro a crer nisso, então ele não bateu o pé querendo o Salles, ele apoiou ali o Ricardo Nunes. Então veremos aí o que vai acontecer. E aí, voltando ao caso da Michelle Bolsonaro, olha só, essa semana a Polícia Federal enviou para o Supremo Tribunal Federal a lista das pessoas que usaram o Twitter, já falei isso aqui. Quem quiser tá no vídeo passado, tudo sobre isso. Aí, no final do vídeo passado. Aí o que acontece? A parte que eu não falei é o seguinte, a Polícia Federal mostrou nesse relatório que estavam sendo cometidos crimes aí de ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembremos que esses crimes de ameaças a ministro do STF foi o que fez com que lá em 2019 fosse aberto o inquérito das fake news, que é um inquérito que até hoje não terminou, é um inquérito aí sob a relatoria do Alexandre de Moraes. E aí continuam ameaças de bolsonaristas a ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que é importante isso? Porque a investigação de golpe de Estado deve terminar agora. O diretor-geral da Polícia Federal deu uma entrevista faz cerca de 2 semanas em que ele disse o seguinte, ele disse que, olha, já que o Procurador-Geral da República está esperando aí algumas coisas serem feitas e não deve denunciar o Bolsonaro até o primeiro turno das eleições, espero que seja primeiro turno, ele falou primeiro turno, que é sempre assim, primeiro turno, aí acaba, ele fala, não, é só o segundo, nas drogas. E aí fica um mês mais de Bolsonaro sem ser denunciado. É sempre uma desculpa diferente que essa corja aí tem para proteger bandido. Eu fico pé da vida. Aí o que acontece? O diretor-geral da Polícia Federal falou, a gente vai incrementar a investigação já está finalizada, mas a gente vai incrementar mais ainda, porque não adianta indiciar o Bolsonaro agora, se ele não vai ser denunciado. Então a gente vai incrementar essa investigação. E aí, ele confirmou que quando acabar essa investigação do golpe de Estado e da ABIN, o que deve acontecer é que eles focarão em outros inquéritos, alguns que já foram abertos e outros que devem ser abertos. O inquérito que já foi aberto, que ele já sinalizou que deve ter prioridade aí, é o inquérito contra Michelle Bolsonaro. A Polícia Federal já descobriu, a Polícia Federal tem mensagens, tem testemunhos de que a Michelle Bolsonaro coordenava um esquema de roubo de dinheiro público com o cartão corporativo. Tem mensagens do Tenente Coronel Cid com assessoras da Michelle Bolsonaro, elas não negaram, isso é importante, elas não negaram. As mensagens mostram que a Michelle Bolsonaro mandava ali o Tenente Coronel Cid sacar dinheiro para pagar despesas pessoais. Vou dar um exemplo, ela comprou um buquê de flores de R$4.200 para uma amiga. Dinheiro público, eu duvido que a pessoa que trabalha, mesmo se ela ganhasse 20 mil por mês, eu duvido que ela ia gastar R$4.000 em flores para uma amiga. Duvido. A amiga foi visitá-la e aí ela resolveu dar flores de R$4.000. Com dinheiro público é fácil, né? Você estava ostentando a Michelle, mas ela estava assim, ó, com dinheiro público. Aí o que acontece ela mandava, o Tenente Coronel Cid ia lá, tinha que pegar e pagar a floricultura. Aí o Tenente Coronel Cid teve uma conversa ao pé do ouvido com ela e falou, Michelle, isso é rachadinha, isso não pode, se isso vazar na imprensa vai dar um problemão. Aí a Michelle ali pensou com os 2 neurônios dela, que não tem mais que isso, burra, e pensou, não, então faz o seguinte, ô Tenente Coronel, é capaz ela ter consultado o Bolsonaro, a ideia ser dele, viu? É capaz, que é uma ideia muito burra. Você agora saca o dinheiro em espécie e paga tudo na boca do caixa com dinheiro em espécie. E aí eu guardo os comprovantes de que eu comprovante, você pega um negócio, guarda a notinha, e aí se alguém falar, eu digo, não, mas eu tenho as notinhas. Quando veio à tona, ela com aquela carinha de somos, falou, não, mas eu tenho as notinhas de tudo. Eu tenho mais de 11 mil notinhas. Quer dizer que ela fez 11 mil compras com dinheiro público. 11 mil compras. Quantos milhões que ela não roubou de dinheiro público? Aí o Tenente Coronel Cid tentou explicar, mas dona Michelle, você ter a notinha não quer dizer que você não comprou com dinheiro roubado. Você não tem de onde dizer de onde veio a grana. Você não tem como dizer de onde veio a grana. Não pode falar que era dinheiro público, né? Imagina, ela vai falar, ela tem a notinha, nossa, gastei R$4.000 em flores. Tá bom. Como é que você pagou 4 mil? Não, da sua conta não saiu. Saiu de onde a grana?
É isso que não entendeu a Michelle. Então, esse é o próximo inquérito que a polícia vai dar prioridade. Esse e 3 inquéritos aí que devem ser abertos a partir das descobertas no celular de Frederick Wassef, que tinha muito crime lá que a polícia foi descobrindo. Então, veremos. Ah, e também os 2 cartões corporativos do Bolsonaro, que fazia motocicleta com cartão corporativo. Então, estamos aí na iminência de, nas próximas semanas, termos novidades sobre Michelle Bolsonaro, que já está sendo aí humilhada aí no Acre. Foi lá fazer campanha para o candidato Bolsonaro e não foi ninguém. Assim como o Bolsonaro passa vergonha, Michelle também passa vergonha. E é engraçado, né? A Michelle visitou Manaus no começo do mês. O Bolsonaro não foi com ela. Aí o Bolsonaro visitou Manaus agora. Eles não se encontram nunca. É um casal fachada. Não se encontram. Ela usa o sobrenome Bolsonaro e parece que fizeram acordo ao Bolsonaro. Não preciso mais, eu não quero mais ver a tua cara. Só me deixa usar seu nome e enfim. É isso. Parece que foi esse o acordo. Não se encontram, nunca estão na mesma cidade. É incrível. Eu nunca vi um casal casado que nunca se vê. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!